Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Todo mundo bem? Graças ao Pai. Tem alguém nos visitando essa noite? Levanta sua mão, você que está nos visitando. Muita gente, hein? Se você está de um lado, fica com a mão levantada. Se você está de um lado de um visitante, dá um abraço nele. Você que é de casa, diz a ele, seja bem-vindo. Aleluia. Glória a Deus. Vocês são muito bem-vindos em nosso meio. Volte sempre. A casa é sua, amém? Aleluia. Glória a Deus. Pede silêncio aí para o irmão que está do seu lado. Nós vamos ter agora a palavra de Deus, amém? Eu sou o pastor Gustavo Pereira, sou pastor aqui na Videira do Bueno. E foi me dada a oportunidade de estar ministrando algo que Deus tem falado conosco, amém? E, você sabe, é interessante, mas como nós temos dito, e eu acredito fielmente nisso, que esses cultos que nós temos feito toda quinta-feira, ele é muito mais que um culto, é uma experiência com Deus. E por que eu te digo isso? Porque enquanto eu estava aqui no momento do louvor, e é interessante que aquilo que foi cantado, aquilo que foi ministrado aqui durante o louvor, tem muito a ver com aquilo que eu preparei para estar ministrando. E acredite, não foi nada combinado. E quando o pastor André também ministrou a oferta, ele falou algo que tem conexão com aquilo que eu preparei para falar hoje também. Então, eu creio que realmente Deus tem algo para falar com você, amém? E o que eu quero compartilhar hoje é acerca de uma experiência que eu tive. Eu sempre gosto de falar daquilo que Deus tem feito na minha vida, porque eu acredito que quando Deus faz algo na nossa vida, Deus não faz aquilo para ficar apenas conosco, amém? O que Deus faz na sua vida, olha para mim, é para ser compartilhado com outros. E quando Deus faz algo na sua vida, isso de fato se torna uma realidade. Quando isso se torna uma realidade, acredite, você vai poder falar disso. E quando você falar disso, as pessoas que te ouvirem, elas serão conectadas àquilo que você está falando. Por quê? Porque é muito mais do que apenas algo que foi me dito, mas algo que foi experimentado. E eu não sei quantos sabem, mas nós, pastores aqui de Goiânia, nós estamos tendo uma oportunidade única, gigantesca. Nós estamos, todos os meses, 2 pastores aqui de Goiânia, estão sendo enviados a Angola, na África, para poder dar aula, para poder ministrar. E, no mês passado, eu tive esse privilégio, essa oportunidade. E você sabe, Deus fez coisas tremendas na minha vida. No dia que eu saí de lá, eu disse para os irmãos, eu falei, olha, me falaram que eu vim aqui dar aula, mas eu acho que eu estou saindo daqui muito mais ministrado do que eu ministrei para vocês, porque, de fato, Deus fez coisas tremendas na minha vida. E, enquanto eu ministrava, enquanto eu dava aula, Deus abriu os meus olhos para algo. E eu gostaria de compartilhar isso com você nessa noite, amém? Se você tem uma Bíblia, o título da minha mensagem é Aquele que Deus escolheu. Deixa eu falar para você, você sabia que Deus escolheu você? Sério, Deus escolheu você. Deus escolheu você para obras grandes, para obras maiores. Deus escolheu você para coisas tremendas. E quando nós falamos isso, que nós somos uma escolha divina, olha para mim, isso é importante. Isso é uma chave poderosa para a sua vida, em todos os aspectos. Porque se tem algo que nos dá segurança, que nos dá certeza de que nós estamos caminhando no projeto, no propósito, no caminho que Deus tem para nós, é essa escolha. Essa certeza de que nós não estamos aqui por uma escolha nossa, mas nós estamos aqui, olha para mim, por uma escolha divina. Deus te escolheu. E é muito importante que você tenha esse entendimento. É muito importante que isso se torne algo importante
importante na sua vida, algo que realmente você leva em alta consideração. Porque quando Deus abriu os meus olhos para isso, eu entendi algo, eu falei, nossa, poxa, então quer dizer que eu sou uma escolha divina. Quer dizer que Deus me escolheu. Só que quando nós caímos nesse entendimento, presta atenção, olha para mim, nós corremos um risco de ficarmos nos questionando, por que Ele me escolheu? Qual que é a base dessa escolha? Por que Deus escolheria alguém como eu? Ou por que Deus escolheria alguém como você? E, diante disso, Deus falou algo profundo ao meu coração. E eu queria compartilhar com você nessa noite, amém? E eu queria que você abrisse sua Bíblia, se você tem uma, se não, nós vamos projetar para você, no livro de Números, capítulo 17. O que eu quero ministrar para você hoje está em Números. E está em Números porque eu estava dando aula de números lá em Luanda, na África, e foi exatamente aqui que Deus falou comigo. Números capítulo 17, versículo 1. Eu vou ler, eu queria que você acompanhasse. Nós vamos ler até o versículo 8. Disse o Senhor a Moisés, olha para mim, presta atenção. Fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai, de todos os seus príncipes, segundo a casa de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi. Bordão aqui é uma vara, amém? Porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E porás na tenda da congregação perante o testemunho, presta atenção, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, presta atenção, olha para mim o que Deus está falando. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor, na tenda do testemunho, onde Deus havia falado. Olha o que diz o verso 8. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produziu flores, e dava amêndoas. Olha para mim, presta atenção no que eu vou compartilhar com você nessa noite. Sabe, irmãos, Deus abriu os meus olhos para esse texto de uma maneira tremenda. Você sabe, esse é um momento muito emblemático da palavra de Deus. Talvez você não saiba o contexto em que essa situação acontece, mas nós temos aqui um momento exato, onde Deus faz um grande milagre. Deus pega uma vara, que não tinha vida, que estava desconectada de raiz ou coisa assim, e faz com que essa vara que não tinha vida, floresça. Mas a Bíblia fala que essa vara não apenas floresce, essa vara também dá fruto. E Deus faz isso por uma razão muito específica. Se você for ler o contexto da história, você vai entender que Deus fez isso no momento onde a autoridade de dois homens que Deus havia escolhido, presta atenção, estava sendo questionada. Deus havia escolhido Arão e Deus havia escolhido Moisés. E a autoridade de Arão estava sendo questionada por aqueles que estavam perto dele. E você sabe, isso muitas vezes é o que acontece conosco. Muitas das vezes, nós mesmos, ou pessoas, ou circunstâncias, e o diabo questiona isso nas nossas vidas. Questiona se nós fomos ou não escolhidos. Questiona se realmente Deus nos chamou ou não. E
em alguns momentos, nós nos deparamos com essa crise. Será que realmente Deus me escolheu? Será que realmente Deus me chamou? Será que realmente Deus me escolheu para algo? Porque nós acabamos olhando para circunstâncias, situações. Então, nós estamos aqui no momento exato onde Arão estava sendo questionado. A autoridade dele estava sendo questionada. Se Deus havia ou não chamado. E Deus, então, por causa dessa situação, decide, diante de todos, fazer um grande milagre. Por quê? Porque, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Você sabe, quando Deus nos escolhe, quando Deus escolhe você de fato, a realidade que é impressa em você não é algo natural. A base dessa escolha que as pessoas verão em você não vai ser algo comum. Não pode ser algo comum. A prova de que Deus nos escolheu não é algo natural, comum, não tem nada a ver conosco. Mas você percebe que era algo divino, sobrenatural. Uma vara que não tinha vida, floresce diante de todos. E aquela era a confirmação de que Deus havia escolhido Arão. De que Deus havia separado aquela pessoa para algo. Você sabe, deixa eu te falar uma coisa, Deus falou isso comigo. Você sabe, talvez no momento onde eu me deparei com uma crise, e era exatamente essa crise. Será que Deus realmente me escolheu? Será que Deus realmente me chamou? Será que Deus realmente tem esse propósito para a minha vida? E diante de mim, Deus então me abre os olhos para mostrar isso. Gustavo, olha o que eu vou te mostrar. Olha o que eu vou fazer diante de você. Para que todos possam ver, crer e acreditar que você é uma escolha minha. Que você é uma escolha divina. Agora, deixa eu te falar algumas coisas importantes que nós vemos nesse texto que eu acabei de ler para você. Você sabe, presta atenção, a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que aquela vara, olha para mim, ela representava Arão. Aquela vara, na verdade, ela era Arão. Ela era uma figura clara de quem? De Arão. E Deus queria que Arão enxergasse isso. Então, quando eu falo para você, pastor, então, qual que é a base? Como que nós podemos saber se fomos ou não escolhidos por Deus? A primeira coisa que nós vemos aqui, deixa eu te falar uma coisa, é que Deus escolhe aqueles que não são. E você sabe por que eu estou te falando isso? É porque essa vara, ela representa você. Essa vara sou eu. Deus falou isso para mim. Gustavo, essa vara é você. Como assim, Senhor, essa vara sou eu? Eu perguntei para Deus. Você sabe, deixa eu te falar uma coisa. Você, Gustavo, era alguém que não tinha vida. Você era alguém que estava morto. Você é alguém que não tinha propósito. Você sabe o que é uma vara? Eu vou te falar. Uma vara é um pedaço de pau, cortado de ambos os lados, desconectado de raiz. Em outras palavras, sabe para que serve uma vara? Para nada. Essa vara não tinha propósito, essa vara não tinha razão de existência. Essa vara estava aqui para quê? Para nada. Essa vara não tinha esperança. Sabe para que essa vara servia? Deixa eu te falar. Essa vara servia para ser jogada fora. Provavelmente o máximo que se podia fazer com ela era lenha. Mas não tinha propósito nenhum. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa vara éramos nós. Porque foi exatamente nessa situação que Deus nos encontrou. Foi exatamente nessa situação que você foi encontrado. A Bíblia fala que nós fomos encontrados desse jeito, sem esperança, sem Deus nesse mundo, sem propósito. Por que nós estávamos, sabe, sem razão de existência? E Deus pegou essa vara que não tinha propósito, que não tinha nada, que não tinha esperança, que não tinha vida, que não tinha aparência, e deu algo para essa vara. Sabe, deixa eu falar para você. Primeiro ponto importante aqui, sobre essa vara sermos nós, é que Deus chama aquele que não é. Deus chama aquele que não passa de uma vara sem propósito, sem vida. O que tem nela? Nada. Mas aí presta atenção, Deus pega essa vara e fala, agora eu vou pegar essa vara que não tem propósito, que não tem vida, que não tem nada, e eu vou dar alguma coisa para ela. Eu vou pegar essa vara que não tinha razão nenhuma de existência e vou dar para ela um propósito, vou dar para ela uma razão de existência. Vou colocar a vida onde não tem.
Vou colocar flor. Sabe o que significa colocar flor? Aparência. Você não tinha aparência, você não tinha nada que te atraísse, que atraísse as pessoas até você, mas de repente Deus coloca. De repente Deus dá e você olha e fala, nossa, mas como assim? Então quer dizer que Deus me deu algo, quer dizer que Deus fez algo de mim? Pois é, Deus fez algo de você. Deus pegou essa vara sem relevância, falou, vou dar um propósito para ela. Quem está entendendo o que eu estou falando? Primeiro ponto importante, interessante de se ver, para mim, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu quem? As coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis, sabe, aqueles que não são, para envergonhar quem achava que era. Então, se você está aqui, e você é uma escolha divina, acredite, primeiro, você está aqui porque você não é. Deus te escolheu exatamente por essa razão, porque nós não somos nada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe, isso é poderoso. Quando eu entendo isso, e essa é a condição básica para ser usado por Deus, não ser. Agora, paz, deixa eu te falar uma coisa. Talvez nesse momento, Arão pudesse questionar. Então eu sou essa vara desprezível, sabe, sem vida, sem nada, sem cor. Então, é isso que eu sou. Você sabe, é interessante. Porque quanto mais você procura base para Deus escolher, mais você vai entender que você não tem nada. Tem nada em você que seja digno de merecimento de escolha. E aí quando nós olhamos para Arão, presta atenção, eu estava lendo isso aqui marcou muito. Porque talvez alguém pode dizer, não, mas Deus escolheu Arão porque ele era certinho. Deus escolheu Arão porque ele fazia tudo certo. Você sabe, presta atenção, essa história que nós estamos lendo, se você pegar a sua Bíblia, eu não vou ler lá porque não dá tempo, e você for um pouquinho atrás, você vai ver que uma história, presta atenção, semelhante a essa havia acontecido. Porque Deus faz isso diante de um momento de rebelião. O povo estava se rebelando e Deus então decide chamar Arão e justificar Arão diante de todo mundo. Mas você sabe uma coisa interessante? Esse mesmo Arão, olha para mim, que Deus está justificando aqui, a Bíblia conta, capítulos atrás, que ele havia se rebelado contra Deus. Esse mesmo Arão aqui, havia se rebelado contra Moisés. E Deus teve aquela afronta como sendo para ele. Mas presta atenção, paz, esse Arão, que havia errado, que havia falhado, que havia pecado, pouquíssimos capítulos aqui atrás na história, Deus agora, diante dos homens, justifica. Arão podia pensar, poxa, sabe o que? Deixa eu falar uma coisa, sabe o que Arão podia pensar nessa hora? Arão podia pensar, eu estou colhendo aquilo que eu plantei, sim ou não? Arão podia pensar, sabe por que o povo está se rebelando contra mim? Porque lá atrás eu me rebelei contra meu líder. Porque lá atrás eu me rebelei contra meu irmão. Arão podia pensar, eu estou só colhendo o que eu plantei. Mas não. Deixa eu falar algo para você, deixa eu te falar algo sério, presta atenção. Você sabe, uma coisa poderosa que nós vemos nesse texto, é que quando Deus escolhe você, e quando Deus faz uma aliança com você, deixa eu te falar uma coisa, Ele vai até o fim com ela. Sabe o que Deus está mostrando para Arão? Arão, foi eu quem te escolhi. E independente dos seus erros, e independente das suas falhas, ainda permanece uma verdade, eu te chamei. E você pode ter errado lá atrás, mas eu quero te falar, diante dos homens, eu vou justificar você. Sabe, esse texto é tão poderoso. Eu estava lendo, volta lá para Números, no capítulo 17, verso 5. Se você, Números, capítulo 17, verso 5. Põe para mim, só para mim mostrar algo poderoso. Números 17, 5. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Sim ou não? Farei cessar de sobre quem? Olha o que Deus está falando. Farei cessar de sobre
mim. Deus está falando de quem? Dele mesmo. As murmurações que os filhos de Israel proferem contra quem? Irmãos, presta atenção no que eu estou falando para você. Deus tomou sobre ele a afronta que havia sido colocada sobre Arão. Deus falou: Arão, é o seguinte, a afronta que foi contra você, sabe contra quem ela é? Contra mim. Não se preocupa, eu te escolhi, eu estou aqui. Você é uma escolha minha. Sabe, não se preocupe com o que estão falando, com o que estão dizendo. Eu vou até o fim com a aliança que eu fiz com você. Deixa eu te falar uma coisa sobre Deus, irmãos. Sabe, Deus, eu lembro, quando eu era mais novo, não sei quantos tiveram um irmão mais velho, mas eu tive um irmão mais velho, mais forte. E você sabe, é muito bom quando você tem um irmão mais velho, mais forte, e o meu irmão fez karatê. Tinha isso também, sabe quando seu irmão mais velho, mais forte faz karatê? Significa que ele luta. Então, todo mundo que mexia comigo, eu falava, vou contar para o meu irmão. Você acha que alguém tinha coragem de mexer comigo? É claro que não. Porque meu irmão fazia karatê. E o povo tinha medo dele. Mas você sabe, presta atenção, eu estava meditando sobre isso. É exatamente isso. Deus está dizendo o seguinte para Arão. Arão, quem mexer com você, está mexendo comigo. Porque eu te escolhi. E eu tenho uma aliança com você. E vou te falar uma coisa sobre a aliança que Deus faz com você. Você pode até deixar ele. Você pode até ir embora. Você pode até fugir. Mas ele permanece aliançado com você. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de aliança. Nós podemos até quebrar essa aliança, mas Deus não. Deus vai até o fim com ela, e é isso que Deus está falando. Deus está falando, eu te escolhi, eu te chamei. E a base de tudo é essa escolha agora. Presta atenção, olha para mim. Interessante nesse texto, irmãos, que nós acabamos de ler nessa história, é que quando você lê toda a história, você vai descobrir uma chave poderosa sobre aquele que Deus chama. E você sabe por quê? Olha para mim. Que Coré, Datã e Abirão, que foram as 3 pessoas que se revoltaram contra Arão, se rebelaram contra ele, lendo todo o texto, você vai descobrir algo poderoso aqui. Você sabe, Coré, Datã e Abirão foram os líderes que se levantaram contra Arão. E foi diante deles que Deus teve que justificar Arão. Mas você sabe por quê que Coré, Datã e Abirão se rebelaram contra Deus? Ou contra Arão? Vou te falar. Você sabe, irmãos, Coré, talvez você não sabe, mas Coré era levita. E talvez você saiba um pouco da história, mas a Bíblia conta que Deus havia separado, olha para mim, os levitas como um povo escolhido para ministrar perante ele. Então presta atenção, os levitas tinham um cargo top, sim ou não? Tinha. Dentre os levitas, Deus havia separado também os filhos de Arão para serem os sacerdotes. O cargo deles era um pouquinho melhor, sim ou não? Era, mas era uma questão de função. Agora, presta atenção, sabe o que Coré era? Coré era levita. E aí a Bíblia fala que Coré reclamou. O que ele reclamou? Vou te falar o que ele reclamou. Ele queria ser sacerdote. Então a reclamação dele era simples, presta atenção. Por que só Arão que pode ser sacerdote? É exatamente o que ele fala, diz a Bíblia. Por que só Arão, em outras palavras, o que ele tem de melhor que os outros? Era isso que ele estava falando. Mas você sabe qual que é o problema dessa postura de Coré? É que no fundo, sabe o que ele queria? Posição. Deixa eu te falar uma coisa. Não pense você que o que Coré queria era servir a Deus. Não era. Na verdade, sabe o que ele queria? Posição. Ele queria o título. Ele queria ser chamado de sacerdote. E aí, sabe quando que nós vemos isso? Pega a sua Bíblia. Nós vamos ver isso na resposta que Moisés dá para ele. Números capítulo 16, verso 1. Olha o que a Bíblia diz. Número 16, 1. E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filho de Eliabe, e On, filho de Pelete, filho de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia,
homens de posição, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta-vos, pois toda a congregação é santa. Em outras palavras, todo mundo aqui é santo. É isso que eles estão falando. Por que Deus só fala com vocês? Por que Deus só usa vocês? Em outras palavras, o que vocês têm de melhor? É isso que eles estão dizendo. Aí, olha para você ver agora a resposta que Moisés dá para eles. Vai lá para o verso 8, número 16, 8. Disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filho de Levi. Olha o que Moisés está falando para Coré. Porventura, é pouco para vós que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar. Em outras palavras, presta atenção, Coré, é pouco ser levita, é pouco que eu tenho te dado, é pouco o fato de que Deus já chamou você para algo. Por que você quer algo mais? Em outras palavras, deixa eu te falar uma coisa sobre Coré. Sabe o que Coré estava? Coré estava com inveja. Ele não queria admitir, porque ninguém admite que é invejoso. Já viu alguém admitir que é invejoso? Ninguém. Coré, na verdade, queria a posição, sabe de quem? De Arão, mas não falava. Porque geralmente o invejoso, ele usa de uma forma espiritual. Sabe qual foi a forma espiritual que ele usou? Vou te falar. Será que Deus só fala com vocês? Mas na verdade, sabe o que ele estava falando? Eu quero o seu lugar. É isso que eu quero. Mas sabe por que ele estava falando que queria o lugar de Arão? Porque ele se achava melhor do que Arão. No fundo, quem quer o lugar está dizendo isso: eu sou melhor. Se eu sou melhor que você, por que não é eu que estou aí? Sabe por que eu estou te falando isso? Porque isso foi o que tirou, presta atenção, Coré, Datã e Abirão debaixo do favor. Enquanto Arão, coitado de Arão, estava aqui pensando: nossa, isso que está acontecendo comigo, na verdade, é fruto do que eu fiz. Enquanto Arão estava aqui pensando: nossa, eu sou só uma vara, coitado de mim. Eu nem escolhi para estar aqui, foi Deus que me escolheu, Deus que me colocou, presta atenção. Os outros estavam falando: por que é você que está aí? Por que eu não posso estar também? Em outras palavras, sabe qual que é o nome disso? É o que nós chamamos de a loucura do merecimento. Coré, presta atenção. Sabe o que ele achava? Eu mereço estar lá. Arão sabia e reconhecia que ele não merecia estar lá. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe, eu estou compartilhando com você uma chave poderosa sobre aquele que Deus chama, sobre aquele que Deus escolhe. Porque sabe quem é o que Deus escolhe? Deus escolhe aquele que não é. Deus escolhe aquele que tem total entendimento, que ele não tem, que ele não merece, que ele está ali simplesmente porque Deus chamou, mas que na verdade ele não tem mérito nenhum em estar. Por outro lado, olha para mim, Coré achava que merecia algo mais. Já viu gente que sempre acha que merece algo mais? Tem gente que sempre tem isso: eu mereço algo mais do que eu tenho. Esse tipo de pessoa geralmente são as pessoas insatisfeitas. Porque o problema de você sempre achar que merece, eu vou te falar, é que quem acha que merece sempre vai ser insatisfeito com o que tem. Acredite em mim. Quem acha que merece sempre é insatisfeito com o que tem. Por outro lado, tem aqueles que falam: rapaz, eu sou só uma vara. Foi isso que Deus falou comigo: Gustavo, você é só uma vara. Sabe, irmão, se vocês me conhecessem alguns anos atrás, você sabe, eu melhorei um pouco, acredite. Ainda sou meio feinho, mas eu era assim, terrível. Porque, você sabe, eu vim de um lugar difícil. Você voltar alguns anos atrás da minha vida, você vai encontrar um rapazinho, bem moreninho, vestido num calçãozinho rasgado, com estilingue na mão. Sabe o que é estilingue? Baladeira. Lá na roça do Pará, onde não tinha nem energia elétrica. É isso que você vai encontrar. Mas aí Deus pega esse camarada que não tinha nada, que não podia estar em lugar nenhum, que não tinha propósito nenhum de vida, e escolhe. E Deus pega esse camarada, que sou eu, que não tinha propósito nenhum, escolhe, chama, e fala: então, você vai ser pastor. O quê? Pastor?
eu não sei conversar, não sei falar, não tem nada de habilidade para isso. Deus fala, não, mas você que eu escolhi. Mas aí você fala, mas o que eu tenho para ser? É isso mesmo, você não tem nada, e é por isso que eu te escolhi. Deixa eu te falar uma coisa, você acha que hoje, alguém que tem entendimento de onde saiu e onde ele chegou, e se ele chegou onde chegou é pela graça de Deus, você acha que alguém assim vai ser insatisfeito? Não tem nem como. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Você sabe por que algumas pessoas se tornam insatisfeitas com o que têm? Porque elas não lembram de onde Deus tirou elas. Elas não lembram de que elas eram só uma vara, que não tinha vida, que não tinha aparência, que não tinha fruto. Mas Deus pegou essa vara, olha para mim, presta atenção, e falou, eu vou dar vida para essa vara. Eu vou dar algo para essa vara. Aí essa vara fala, rapaz, eu já tenho muito mais do que eu mereço. Entende o que eu estou falando? Mas você sabe, presta atenção. O primeiro então era Coré. Aí você fala, pastor, mas e Datã e Abirão? Por que eles se revoltaram? Coré era levita. Mas sabe o que dá? Olha para mim. Mas sabe o que Datã e Abirão eram? Eles eram descendentes de Rúben. Talvez você não saiba, mas Rúben era o primogênito. Então sabe o que passou na cabeça deles? Se Deus vai escolher alguém para ministrar perante o altar, quem que Deus tem que escolher? Na cabeça deles, sabe o que Deus tinha que fazer? Deus tinha que escolher o primeiro, o primogênito, aquele que era. Por quê? Porque isso é a mentalidade do mundo. Qual que é a mentalidade do mundo? Deus sempre escolhe quem? A mentalidade do mundo. Quem que o mundo escolhe? Presta atenção, o mundo sempre escolhe o primeiro. Mas sabe uma coisa sobre Deus? Deus não escolhe o primeiro. Se você for olhar na palavra de Deus, geralmente Deus escolhe quem? O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o último. Você sabe qual que é o problema de muitos? E sabe qual foi o problema? Olha para mim. De Datã e Abirão? Eles foram pela lógica. O que é a lógica? Vou te falar o que é a lógica. A lógica é Deus vai escolher quem? O primeiro. A lógica é Deus vai escolher quem? O melhor. A lógica é Deus vai escolher quem? O capaz. Só que deixa eu te falar uma coisa sobre Deus. Deus não segue a nossa lógica. Isso é uma das coisas boas. Você sabe, eu não sei se eu posso me... Sabe uma coisa que eu carrego para mim, que eu carrego como testemunho, é que graças a Deus, eu nunca fui a primeira escolha em nada. Sério, nunca. Irmãos, eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, eu queria muito liderar. Eu cheguei a liderar criança. Na época eu podia liderar criança, homem podia liderar criança. E eu cheguei a liderar criança, sabe por quê? Porque eu queria tanto liderar. Mas tinham outros melhores do que eu. Mas aí depois Deus pegava lá o que não era opção dos homens e colocava, falava, eu te escolhi. Quando eu fui discipulador, a mesma coisa, tinham outros melhores do que eu. A fila era longa. Da minha turma de seminário, que formou comigo, eu fui o último a ser ordenado. Eu vi a ordenação de todos, participei. Todos sendo ordenados. Você sabe o que é interessante? O primeiro a ser ordenado, pasme, não sei se isso não é graça, não vou falar o nome dele. Mas o primeiro a ser ordenado, eu achava que ele nem ia formar. De tão terrível que ele era. Pensa no camarada terrível, falei, gente, esse não forma, foi o primeiro a ser ordenado. Falei, Deus, o que é isso? É a graça. Mas sabe, eu louvo a Deus porque eu nunca fui a primeira opção. A minha esposa está aqui, você sabe, eu não era a primeira opção dela. Não era. Ela tinha outra opção. Eu lembro que quando eu fui falar com o pastor dela, que era o pastor Marcos da Cruz, falei que estava interessado, ele, não, Gustavo, ela já tem outro aí. Eu falei, não, mas deixa. Deus cruza os braços. E Deus cruzou, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Esse era o problema de Coré,
de Datã e Abirão, eles achavam que por serem os primeiros, Deus havia de escolher eles. Mas mais uma vez nós vemos que Deus não escolhe você porque você é bom. Deus não escolhe você porque você é o melhor. E Deus nem segue a lógica que nós seguimos. Mas por outro lado, nós vemos aqui Arão, que não era o primeiro. Que, na verdade, Arão nem sabia porque que ele estava aqui. Eu estou falando isso, mas a Bíblia fala isso mesmo. Moisés tem que interceder e falar, irmãos, Moisés fala para os outros, coitado de Arão, estou parafraseando, mas é isso que ele está falando. Ele não escolheu estar aqui, foi Deus que colocou, e vocês estão tacando pedra nele. Entende? Mas deixa eu falar algo. Deus nos escolheu. E Deus não nos escolheu porque nós somos, porque nós temos, porque nós damos conta, porque nós fazemos. Deus nos escolheu. E te digo mais, se você não é a primeira opção dos homens, dê glória a Deus por isso. Você está na mira de Deus. Você está na mira de Deus. Você sabe, a primeira opção, aquele que é a última opção dos homens, geralmente é a primeira de Deus. É esse que Deus chama. É esse que Deus escolhe. E para encerrar, interessante, mas você sabe, a Bíblia fala que essa vara que não tinha aparência, Deus deu uma aparência para ela, Deus deu flor para ela. Essa vara que não tinha vida, nem de onde tirar, Deus deu, falou, olha, eu estou te dando vida. Essa vara que não tinha fruto, Deus deu fruto. Mas sabe uma coisa interessante, que nós vemos na palavra de Deus, é que quando uma vara seca, sem vida, passa a ter vida, isso é um sinal claro, de que algo que estava morto, olha para mim, ressuscitou. Você sabe qual que é uma das bases da nossa escolha, dos fundamentos da nossa escolha? É que nós vivemos uma vida de ressurreição. E você sabe o que é ver uma vida de ressurreição? Não tem como você viver uma vida de ressurreição sem antes viver uma vida de morte. Porque para algo ressuscitar, ele tem que o quê? Morrer. Então a vida de ressurreição vem de uma vida de morte. Por quê, pastor? Vou te explicar. É o que Paulo fala. É a conclusão que Paulo chega. Paulo chega a uma conclusão clara acerca de si mesmo. Ele diz o seguinte, olha, eu podia me vangloriar de muita coisa, porque eu sou bom, Paulo fala, eu sou fariseu de fariseus, eu sou irrepreensível quanto à lei, eu sou um cara top, e se alguém podia confiar em si mesmo, esse alguém sou eu. Mas no dia que Paulo tem um encontro com Cristo, ele diz que ele considerou tudo que ele tinha como perca. Ele jogou aos pés do Senhor, e sabe a conclusão que ele chegou? Eu não sou nada. Quando você chega a essa conclusão, de que você não é nada, de que você não tem nada, de que não tem nada de bom em você mesmo, de que não tem nada em você que ele possa usar, de que na verdade você é só uma vara seca. Quando você chega a essa conclusão, presta atenção, então você passa a viver uma vida de ressurreição. Porque uma vida de ressurreição nos fala de uma vida que eu não posso viver por mim mesmo. E se é uma vida que eu não posso viver por mim mesmo, significa que alguém está vivendo ela através de mim. E você sabe quem está vivendo essa vida através de você? Cristo. Mas sabe quando que ele pode vir através de você? Quando você já não vive mais. Quando você não é, ele então passa a ser. Você sabe, deixa eu te falar uma coisa, humildade não é se considerar menor. Humildade é não se considerar. É quando você não se considera nada. É quando você chega à conclusão que você não é nada. Que você então levanta os braços bem pro alto e fala, Senhor, eu não posso viver para mim mesmo. Eu não tenho nada. Sabe, Senhor, viva através de mim, faz em mim, porque o que eu sou? Eu não sou nada. Quando chegamos a essa conclusão, presta atenção, nós podemos dizer
que não mais eu, mas Ele vive. Que não é por mim, mas é por Ele. Que não é através de mim, mas através dEle. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pode se colocar de pé. Ainda nesse mesmo espírito, eu quero falar a última coisa. A última coisa que nós vemos é que aquela vara, presta atenção, presta atenção, aquela vara era Arão, sim ou não? Que não tinha vida, mas que Deus colocou. Aquela vara representa uma vida de ressurreição, é Cristo vivendo em mim e Cristo vivendo através de mim. Porque sem Ele eu nada posso fazer. Porque é o que Ele é e não o que eu sou. É o que Ele faz e não o que eu faço. Quem está entendendo? Mas é interessante porque aquela vara, sabe onde que ela foi colocada? A Bíblia fala que aquela vara foi colocada dentro da arca da aliança. Presta atenção. Você sabe o que aquela arca significa? Aquela arca era um símbolo da presença de Deus. Aquela arca era o próprio Cristo. É onde nós somos colocados. Olha para mim, sabe, deixa eu te falar uma coisa. Você era uma vara sem valor, sem cor, sem nada. Mas Deus pegou essa vara, deu vida, deu cor, deu aparência, deu fruto. E Ele não só fez isso, Ele deu vida e essa vara passou a andar uma vida de ressurreição. Mas sabe a última coisa que Ele fez? Ele colocou essa vara dentro de Cristo, na presença dEle. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe aonde que nós temos que estar? Eu sei que muitos procuram tantos lugares para ir. Mas quem entendeu que não é nada, que não tem nada, que não pode nada sem Cristo, sabe aonde que ele deseja estar? Na presença. Porque somente na presença é que nós podemos experimentar tudo isso. Aquela arca nunca mais foi tirada da presença dele. Aquela vara, perdão, deixa eu falar para você. É nesse lugar que nós temos que estar. Porque quando nós estamos nele, tal qual ele é, nós somos neste mundo. Sabe, nesse momento, eu queria que você fechasse seus olhos. Porque o Senhor vai trazer confirmações no seu coração. De que você não é uma escolha sua, mas uma escolha dele. E de que não é pelo que eu posso fazer, mas por aquilo que ele pode. E de que não é em mim mesmo, através de mim mesmo, mas é porque eu estou nele, diante da sua presença. E esse é o lugar onde eu desejo estar e permanecer. Sabe, deixa eu te falar uma coisa séria nessa noite, que Deus falou comigo. Irmãos, eu falei, semana passada nós tivemos um momento tão poderoso. Nós tivemos uma imersão com todos os pastores de jovens. Mas naquele momento Deus falou algo forte ao meu coração sobre você estar na presença dEle. E que não há nada mais importante que isso. Nada. E naquele momento eu pensei, eu falei, rapaz, deixa eu falar algo. Eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu não consigo viver sem isso aqui. Sabe, se algum dia, e acredite, não é porque eu sou pastor, não, eu não faço o que eu faço porque eu sou obrigado. Eu não estou aqui porque eu sou obrigado a isso. Eu falei para Deus, eu falei, Senhor, sabe, se algum dia na minha vida eu não puder mais ser pastor, ou eu não puder mais exercer o ministério por alguma coisa, por favor, não me deixa sair daqui. Porque eu não consigo fazer outra coisa, não consigo ver outra coisa senão na tua presença. Porque eu nasci para isso. Sabe, nem que seja limpando o chão. Vamos dizer assim. Mas eu não quero sair daqui. Da presença. Do lugar que Ele me chamou e me escolheu.
Ô irmão, deixa eu falar algo para você, feche teus olhos nessa noite. Existe um lugar aonde você foi colocado. Existe um lugar em que Ele te colocou, na presença dEle. E não foi você que foi até lá, mas Ele te escolheu, Ele te chamou, e Ele te colocou diante dEle. Te atraiu com cordas, com laços de amor, te envolveu. Oh, Pai. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Sim. Eu me rendo, Renda-se a Ele. me rendo, eu Entregue-se a Ele completamente. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Ele toca em você. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Sim! Várias vezes Diga! eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu Diga isso! me rendo, eu me rendo a ti. Diga! E toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo. Levante a sua mão bem alta e diga: renda-se! Me rendo a ti. E toque. Sim! Renda-se a Ele! Eu me rendo a toque em mim e toque em mim de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo.
eu não me vejo sem tua presença. Sim! Oh! Ele te escolheu! Ele te chamou! Jesus, vem me abraçar, Oh! em ti vou repousar, nos seus braços é o melhor lugar. E Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos seus braços é o melhor lugar. E Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, e nos seus braços é o melhor lugar. E Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, e nos seus braços é o melhor lugar. E nos seus braços é o melhor lugar. E nos seus braços é o melhor lugar. Sim, Senhor. É na tua presença, é nos teus braços que nós queremos estar. Oh, nós nascemos para estar aqui, para viver na tua presença, para andar na tua presença. É para isso que nascemos, foi para isso que nos escolheu. Oh, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Sabe que essa verdade esteja presente dentro do seu coração. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Ele te chamou. Sabe, nós éramos apenas uma vara, sem vida, sem cor, sem aparência. Mas Ele nos deu vida. Ele nos deu fruto. Ele nos deu beleza e nos colocou na sua presença, amém? Sabe, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Dê um abraço em pelo menos 3, 4 pessoas nessa noite. Diga algo da parte de Deus para ele. Estamos encerrados em nome de Jesus.